Plantão Tira Dúvidas Umbanda e Boa, número 1. Solta o som, Nilton. Salve toda a galera da internet, eis aqui o nosso Umbanda e Boa. Hoje eu vou tentar sintetizar um monte de dúvida que a galera me manda por e-mail, que a galera me manda por comentário. São duvidazinhas pontuais, algumas até que a gente já falou em diversos vídeos, mas eu só queria deixar salientado. Eu espero, irmão, você que tenha dúvida, apesar de você já ter tido a sua resposta por escrito, que você assista para ver se sedimenta, se você absorve melhor a informação. Pessoal, a primeira dúvida que eu queria conversar é uma coisa que eu já bato desde o primeiro vídeo. A pessoa me pergunta assim: mas a Umbanda é monoteísta? Pai da misericórdia, a Umbanda é monoteísta. O que é monoteísta? Monoteísmo, um só Deus. A Umbanda acredita no Deus único, o Criador de tudo, onipotente, onipresente, onisciente. O que significa isso? Onipotente, que tem poder sobre tudo, onipresente, que está em todos os lugares, e onisciente, que sabe tudo. A Umbanda é monoteísta, sim. Ah, mas como é que ficam os orixás? Ah, irmão, assista o vídeo quem são os orixás, tá? Mas enfim, os orixás são espíritos que trabalham na administração, na condução desse nosso planeta. São espíritos de altíssima evolução. Então os orixás não são deuses. Somente no candomblé os orixás são deuses. Na Umbanda, não. Os orixás são espíritos de altíssima evolução espiritual que trabalham regendo as forças da natureza. Ok? Então isso eu acho que isola. A Umbanda é um Deus só, viu? Ah, mas eu não entendi esse negócio dos orixás, como um irmão respondeu. Então deixa eu entender. Eu falei até num outro vídeo que da mesma forma que a Igreja Católica tem Deus e os santos, Santo Antônio, São Bento, São Jorge, Santo Agostinho e por aí afora, da mesma forma nós temos Deus e os orixás como se fossem os santos. É só isso que eu queria que vocês registrassem, gente. Mas o Deus é único. Segunda pergunta: ah, mas a Umbanda é cristã? Sim. Ah, mas a Umbanda não é uma religião africana? Não. A Umbanda é uma religião brasileira, com heranças de fundamentos de religiões africanas, como o candomblé. E olha que o próprio candomblé não é uma religião africana, viu, gente? É uma religião de síntese de fundamentos africanos. Mas a gente recebe a herança de orixás, de fundamentos africanos que vem do candomblé, que recebe de herança do candomblé, que chegam na nossa Umbanda. Mas a Umbanda é uma religião brasileira e ela é cristã, sim, que acredita nos fundamentos do Mestre Jesus Cristo. Tirado essas dúvidas mais, digamos assim, tranquilas, gente, começa as dúvidas que eu começo a ficar realmente muito preocupado, gente. Uma pessoa me escreveu falando assim: olha, ela trabalhava num terreiro e que o marido dela desenvolveu a mediunidade, já tinha uma mediunidade desenvolvida e não estava trabalhando. E ele foi pedir para a mãe de santo do terreiro se ele poderia trabalhar no terreiro. A mãe de santo falou: não pode. Ele falou: mas por que eu não posso? Fiz alguma coisa errada? A senhora não gosta de mim? Ela falou: não posso ter um casal na corrente mediúnica. Ai, meu Deus. Santa ignorância, Batman. Não acredite nisso. Um casal, só por sua relação, é capaz de desestruturar uma corrente mediúnica? A firmeza de uma corrente mediúnica? Não é possível. O que desestrutura uma corrente mediúnica são pessoas, médiuns ou cambones, que não estão preparados, que não fizeram banho, que não fizeram orações, que não guardaram os preceitos de 24 horas sem sexo, 24 horas sem comer carne, 24 horas sem bebida alcoólica. Pessoas que têm maldade no coração também desestabiliza qualquer corrente espiritual. E por fim, aquelas pessoas que não confiam 100% no plano espiritual e não enxergam na Umbanda uma religião realmente de elevação e de evolução espiritual. Esse tipo de comportamento eu provo para você que desestabiliza qualquer corrente mediúnica, qualquer corrente espiritual. Então, gente, esse papo de que mas o casal não tem nada a ver. Mas como é que você sabe? Por um motivo muito simples, gente. Eu tenho casais médiums que são casados, que trabalham na corrente do meu terreiro e não acontece nada. Tem uma mulher que ela é médium na corrente e o marido é cambone. Não temos nenhuma interferência energética por esses motivos. Quem fala isso, no mínimo, não sabe o que está falando. Mas falando em pessoa que não sabe o que está falando, a gente vai ver uma mais bonita ainda. Essa é linda. A pessoa me pergunta assim, que ela teve um desentendimento com a mãe de santo e chegou para a mãe de santo e falou: olha, sendo assim, acho que é melhor eu sair, eu peço licença para a senhora para mim poder sair do terreiro. E a mãe de santo vira para a pessoa e fala assim: não, você pode ir, que eu vou dar suas entidades para outro médium trabalhar.
acredito que tem gente que, não sei o que é pior, em quem fala ou quem acredita num absurdo desse. Gente, terreiro não tem entidade. Ele pode até ter sido oferecido para uma determinada entidade, mas os guias e protetores e o médium são guardiões que acompanham o médium. Não existe esse negócio de você sair do terreiro e seus guias ficarem lá porque eles trabalhavam lá. Isso não existe. Não existe. E vou falar para você, desafio qualquer pai de santo, mãe de santo que tem um pensamento desse tipo a falar para mim que isso é verdade. E eu também, mais uma vez, eu vou ter que falar que eu conheço vários médios que vieram de outra casa para nós, ou saíram da nossa casa e foram para outra casa e continuam trabalhando com o mesmo caboclo, com o mesmo preto velho, com o mesmo exu, com a mesma pombagira, com o mesmo baiano. Por isso que eu bato muito no assunto que é importante você estudar. Quando você não estuda, você tem que ouvir um absurdo desse e você tem que ficar quieto, porque você não tem argumento para refutar, você não tem argumento para rebater. Mas isso é um absurdo. Eu quero que ela me mostre em qualquer religião da história da humanidade que as entidades, os espíritos são do local e não são da pessoa. Isso não existe, gente. Quer bater na minha cara, bata, mas não fala um negócio desse pra mim. É o fim do mundo, tá? Uma outra pergunta não, né? Isso não é nenhuma pergunta, é uma situação. A pessoa trabalha no terreiro, que ela conhece há muitos anos, e está trabalhando com a entidade dela bonitinha lá. A pessoa da assistência vai e passa com a preta velha, e a preta velha passa uma lista de afazeres, dá uma receitinha lá para ele fazer, acender vela, fazer oração, fazer isso, aquilo, e fala para essa pessoa que é para ele firmar a cabeça que a preta velha manda abençoar ele. Quando passa uma semana, essa pessoa retorna ao trabalho com a intenção de passar com a mesma preta velha. Daí o que acontece? A mãe de santo chega e fala assim, não vai passar com a preta velha dela, vem aqui que eu vou chamar a minha preta velha. Daí chegou a hora que a preta velha começou a consulta, falou, olha filho, você não precisa de nada disso, o que você precisa é de uma obrigação, você precisa de um ebó, você precisa disso, você precisa daquilo. Só que tudo isso, a mãe de santo cobra para fazer. Eu ouço muita gente falar para mim assim, minha casa só cobra, mas a gente só cobra para repor o que a gente gasta. Olha, a gente cobra, mas assim é pouquinho, é só para ajudar no andamento da casa. Gente, o problema é que a pessoa faz disso um mercado. Ela tá vendendo. O pior, nesse caso que eu acabei de contar, a pessoa tá inventando um problema para vender uma solução. Ou seja, ela tá tomando dinheiro na cara dura da pessoa. E a pessoa que me escreveu, ela tem muita razão de estar revoltada. Falou, quer dizer então que a bênção de um preto velho não vale nada mais? Tem que sempre resolver tudo no ebó, na entrega, na oferenda? As coisas nem sempre são assim, gente. Por isso, eu vejo os irmãos que infelizmente passam por situações de estar em espaços do Brasil aí, ou de fora do Brasil, que não tem alternativa, estão em terreiros, que cobram, que fazem isso, que fazem aquilo, e não conseguem se libertar disso, porque não tem pra onde ir. Aí eu falo, meu filho, se vocês tiverem mesmo, por falta de opção, pense se não existe um centro kardecista um pouco mais suave, que aceita o preto velho, que aceita o caboclo, do que ficar nas mãos desse tipo de pessoa. Não adianta, a pessoa começa cobrando só para repor as coisas e o dinheiro sobe na cabeça. O dinheiro, ele é que nem um vírus, ele derruba qualquer médium, ele derruba qualquer pai de santo, assim como a vaidade. Então, gente, é por isso que eu falo, a pessoa cobrou pouquinho, cobrou bastante para mim, é que nem você roubar uma agulha e roubar um avião. O roubo é o mesmo, só se mudou o objeto que foi roubado em si. Então, mas ele roubou uma agulha, mas roubou. Ele cobrou pouquinho, mas cobrou. Então, não existe aquela coisa de matar um e matar 1000. Já matei 1, 2, 10, o que é dentro? Vou continuar matando, eu vou pro inferno. Então, a pessoa, quando ela se mete a fazer esse tipo de prática, ela nunca mais consegue voltar, ela não consegue retroceder a um ponto que ela consiga se descontaminar dessa doença que ela pegou. Então, gente, é por isso que eu falo, é muito difícil, é muito complicado esse negócio de cobrar, mas não tem jeito. A outra irmã me escreve falando que na casa que ela trabalha, ela tem 100% de certeza que só se pratica a caridade, mas eles fazem um corte, ou seja, eles matam bicho, matam animais, eles fazem sacrifício de animais. E ela pergunta pra mim se isso realmente ainda é necessário. Gente, de verdade, não é necessário. Mas eu preciso que o animal dê a vida para salvar a vida desse filho, ou eu preciso do plasma do sangue desse animal para assentar um orixá nesse filho. Não precisa mais, viu, gente? Eu lhe garanto, eu vou explicar isso no próximo vídeo que vai vir, vídeo da semana que vem já, você já vai saber, eu já vou tentar explicar um pouco melhor por que a gente não precisa mais desse tipo de energia. Nós estamos, gente, no século 21, passando por muita coisa nesses últimos 100 anos, e uma das coisas é que a capacidade, a consciência do homem sobre quem ele é, o mundo espiritual e o conceito de manipular energia mudou e melhorou muito. Então você consegue sim libertar um irmão sem precisar fazer um sacrifício, sem precisar sacrificar o pobre, o coitado de um animal para poder salvar a vida de uma pessoa. Isso é um assunto que vai dar muito pano para manga, mas eu vou falar para você, essa é a minha opinião e eu não volto atrás. Se algum dia alguém conseguir me provar que eu estou errado, faço questão de fazer um vídeo falando, olha, meia culpa,
desculpa, eu estava errado. Mas não conheci problema em 18 anos de Umbanda que fosse necessário o sacrifício de animais. Problemas nos quais a gente consegue resolver por outros caminhos. Claro, demanda mais energia, demanda até um pouco mais de tempo, mas se resolve. Eu não gosto de que irmãos do Candomblé, por exemplo, que fala que a Umbanda vai tentar ajudar determinados irmãos e só atrapalha mais a vida deles. Tem casos que só resolve com ebó, tem casos que só se resolve com bori ou bori, cada um fala de um jeito, né? Eu sou contra esse tipo de coisa. Nós fazemos Umbanda, nós não fazemos Candomblé. E na forma da Umbanda trabalhar, nós não fazemos sacrifício de animais e nós alcançamos a graça para o irmão da mesma forma. E isso eu tenho certeza. E galera, essa é a primeira leva do Tira Dúvidas, do primeiro Tira Dúvidas do Umbanda e Boa, que eu quero, sempre que eu for juntando assuntos que eu acho que seja de domínio, de interesse da galera em geral, eu venho aqui e vou gravar um Tira Dúvidas pra gente jogar. Tem coisa que a gente dá risada. Se você que deu risada de algumas coisas que eu falei, tenha certeza que você que deu risada, tem irmãos que sofrem muito com essas dúvidas em outros lugares. Eu fico muito sentido e fico realmente muito preocupado. E que o nosso Umbanda e Boa seja, nem que seja aquela velhinha que leve aquela pouquinho de luz, para que a pessoa possa realmente compreender, que não seja novamente mais uma pessoa cair nas mãos de pessoas aproveitadoras. E esse é o vídeo de hoje. Galera, daqui a pouco vem o card aí. Se gostou, vai ter um joião. Você vai lá no joião, dá uma clicada para nós. Tem o botão inscrever-se. Inscreva-se para você estar sempre atualizado. Daí o YouTube vai mandar um e-mail para você direitinho de quando a gente lança vídeo novo. Mas para todos os efeitos você tem que enfiar na sua cabeça que é sábado, 9 horas da manhã. Daqui a pouco você vai ver, da semana que vem já vem a chamadinha do próximo vídeo. Galera, tá tudo aí, link, porque se precisar, participe e mande seu comentário. Quem mandou tá vendo que as respostas estão demorando, mas estão chegando. É só isso que eu tinha para falar. Conto com a participação de vocês cada vez maior no nosso canal e eu quero que você fique de boa. E meu irmão, tenha calma. Tem dúvida? Não tem problema. Estamos aqui para ajudá-lo no que for possível. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Não sei nem como tá cabendo, mas não se preocupa mais com essas coisas. Solta o som. Primeiro, Umbanda e Boa Tira Dúvidas número 1. Solta o som, Newton. Repete outra vez, até que ficou engraçado. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Esse nosso band. Então, gente, a primeira dúvida que eu quero começar, pessoal, a primeira dúvida, da mesma forma, é como se eu visse Deus e os orixás fossem os santos. Ouvisse? Ficou estranho. Da mesma forma, segunda pergunta que também vou responder porque eu sou legal. Porque eu sou legal. Porque eu sou legal. Ai, santa ignorância, Batman. Santa ignorância, Batman. Santa ignorância, Batman.